Você já parou para pensar que o maior inimigo da sua prosperidade pode ser o próprio hábito que você repete todos os dias sem perceber? E se eu te dissesse que existe um comportamento tão poderoso que pode transformar completamente a sua vida em menos de 90 dias e ainda assim, é algo que a maioria das pessoas ignora? Parece um absurdo, não é? Mas foi precisamente esse hábito que me tirou de uma vida de dívidas, empregos sem futuro e desesperança, e me colocou em um caminho que me levou a ganhar mais de US$100 mil no meu primeiro ano como empreendedor, sem formação acadêmica, sem experiência e sem sorte. Esse hábito tem o poder de reprogramar o que você acredita ser possível para si mesmo. E é exatamente isso que quero te guiar agora, passo a passo, em 12 partes, que farão você olhar o mundo de uma forma completamente nova. Tudo começou no momento em que percebi que minha vida não mudaria enquanto eu continuasse aceitando as mesmas condições todos os dias. Eu acordava, vestia meu uniforme, cumpria meu turno no Corpo de Bombeiros de Toronto e voltava para casa exausto, com a sensação constante de que algo estava errado. Eu tinha dívidas que pareciam impossíveis de pagar, e cada vez que olhava para o futuro, via apenas uma sucessão de meses idênticos. Não era uma vida ruim, mas era desprovida de propósito. E o mais perigoso era que eu achava que era normal viver daquela forma. A maioria das pessoas acredita que a mudança começa quando algo externo acontece, uma promoção, uma oportunidade, um golpe de sorte. Mas a verdade é que nada muda por fora até que você mude por dentro. Eu vivi por anos esperando pelo momento certo, até que percebi que esse momento nunca chegaria. Mudança não é um evento, é uma decisão. E essa decisão começa quando você se recusa a continuar aceitando o que é medíocre como se fosse normal. Lembro-me exatamente do dia em que tudo começou a mudar. Eu estava sentado no quartel de bombeiros, exausto, quando um homem chamado Raymond Stanford me entregou um livro, Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill. Ele me disse, leia isso, Bob. Este livro pode mudar a sua vida. Eu não acreditei nele. Parecia apenas mais uma daquelas promessas que a gente ouve. Mas algo naquele momento me fez abrir as primeiras páginas. E lá, entre aquelas palavras, encontrei uma verdade que desafiou tudo o que eu havia acreditado até então. O que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Aquela frase não apenas me intrigou, ela me sacudiu por dentro, porque, até aquele instante, eu nunca tinha concebido nada grandioso para mim. Minha autoimagem era tão limitada que eu nem conseguia imaginar prosperidade. E foi então que percebi, o que me impedia não era o mundo, não era a economia, nem a falta de educação, era a forma como eu me via. Naquele momento, algo se acendeu dentro de mim. Decidi fazer uma escolha simples, mas poderosa. Mudar meu foco do que eu não queria para o que eu realmente desejava. Eu não tinha ideia de como faria isso. Não tinha diploma, nem capital, nem contatos. Mas pela primeira vez eu tinha um porquê. E quando o seu porquê é forte o suficiente, o como se revela. Comecei a estudar aquele livro como se minha vida dependesse dele, e de certa forma, realmente dependia. Eu li e reli cada capítulo, fiz anotações, refleti, e o mais importante, comecei a me observar. Comecei a notar quantas vezes por dia eu repetia frases como "eu não consigo", "isso não é para mim", "isso é impossível". E cada uma dessas frases era uma pequena âncora que me mantinha preso no mesmo lugar. Foi então que compreendi algo que mudou completamente minha visão de mundo. Eu estava treinando minha mente para permanecer pobre. Todos os dias, sem perceber, eu reforçava padrões de escassez. O hábito de pensar pequeno é o mais disfarçado de todos. Ele se disfarça de realismo, prudência, bom senso. E ao acreditar que estava apenas sendo realista, eu estava vivendo uma realidade miserável. Quando comecei a trocar meus pensamentos de limitação por pensamentos de possibilidade, meu mundo começou a responder. Não era mágica, era foco. Comecei a visualizar, todos os dias, a vida que queria viver. Eu não apenas imaginei, eu senti como seria estar lá. O cérebro não distingue entre o que é real
e o que é intensamente imaginado. Pesquisas da neurociência moderna mostram que, quando visualizamos um cenário com emoção, o cérebro ativa as mesmas áreas que seriam usadas se aquilo estivesse realmente acontecendo. Eu não sabia disso na época, mas estava aplicando intuitivamente essa verdade. O primeiro resultado não foi financeiro, foi interno. Comecei a sentir algo novo, uma sensação de possibilidade, de poder. Olhei-me no espelho e, pela primeira vez, não vi apenas um bombeiro endividado. Vi alguém em construção. E essa nova visão de mim mesmo começou a atrair novas ideias. Uma delas era simples, quase ingênua: começar uma empresa de limpeza. Eu não tinha ideia de como gerenciar um negócio, mas comecei com o que tinha. A princípio, parecia loucura, mas algo me dizia que o importante não era o negócio em si, era o novo padrão mental que eu estava desenvolvendo. E foi exatamente esse padrão que me levou, em menos de um ano, a ganhar mais de $100.000. Lembro-me de segurar o primeiro grande cheque que recebi. Não era apenas um símbolo de dinheiro. Era a prova de que o mundo muda quando você muda por dentro. Eu entendi que aquele resultado era a consequência de uma transformação silenciosa, que começou dentro da minha mente, no exato momento em que decidi não aceitar mais uma vida comum. A grande questão é: quantas vezes você já sentiu que está vivendo abaixo do seu potencial, mas continua repetindo os mesmos pensamentos, as mesmas rotinas, as mesmas crenças? Quantas vezes você já disse: um dia eu mudo, quando eu tiver tempo, quando eu tiver dinheiro? Essas frases são armadilhas. Elas te mantêm preso onde você está. O verdadeiro começo da mudança acontece quando você quebra esse ciclo e decide pensar diferente. Não amanhã, não quando tudo estiver pronto, mas agora. Porque enquanto você espera pelo momento perfeito, ele nunca virá. O hábito que muda sua vida começa com a decisão de acreditar que é possível, mesmo quando tudo ao seu redor diz o contrário. E foi precisamente essa decisão que me tirou do desespero e me colocou em um caminho de abundância. Não foi sorte, foi consciência. Porque quando você muda a forma como se vê, o mundo inteiro precisa se reorganizar para refletir essa sua nova versão. Por boa parte da minha vida, acreditei que o sucesso era uma questão de sorte, de nascer no lugar certo, conhecer as pessoas certas, ou simplesmente estar no momento oportuno. Mas eu estava completamente errado. A verdadeira virada aconteceu quando percebi que tudo começa na mente e que a forma como eu pensava estava moldando minuto a minuto o tipo de vida que eu levava. Foi um choque perceber que eu mesmo havia criado as circunstâncias que me prendiam. Não porque eu quisesse sofrer, mas porque eu não entendia o poder que operava constantemente dentro de mim. Eu estava usando a mesma energia que poderia me elevar para me manter preso. A mente é como um campo fértil. O que você planta, ela multiplica. E por anos eu plantei escassez, medo e dúvida. Eu repetia frases como: eu não consigo, eu não sou bom o suficiente, isso é muito difícil. Essas palavras pareciam inofensivas, mas se tornaram as correntes invisíveis que me mantinham no mesmo lugar. Tudo começou a mudar quando entendi que pensamentos são causas e resultados são efeitos. Nada é por acaso. O que você vê na sua conta bancária, na sua saúde, nos seus relacionamentos, é meramente um reflexo do que você cultivou na sua mente, consciente ou inconscientemente. Lembro-me do momento em que decidi inverter o processo. Em vez de reagir ao que eu via, comecei a criar imagens na minha mente do que eu queria ver. Eu me via vivendo em abundância, falando para multidões, ensinando as pessoas a transformar suas vidas. Na época, nada disso era real. Eu era apenas um zelador ganhando alguns dólares por semana. Mas dentro de mim, algo começou a mudar. Parei de ser produto das minhas circunstâncias e comecei a ser o criador delas. O poder do pensamento não está em desejar, mas em sustentar a imagem até que ela se torne parte de você. A maioria das pessoas pensa sobre o sucesso por alguns minutos e, no instante seguinte, mergulha de volta na dúvida, no medo e na crença de que não o merecem. É como acender um fósforo
e esperar que ele ilumine a noite inteira. Você precisa manter o fogo aceso, proteger a chama e alimentá-la com fé, com emoção e com repetição diária. Foi o que eu fiz. E a cada dia que eu sustentava aquela imagem mental, ela ganhava mais força, mais cor, mais vida. Você precisa entender algo fundamental. Seu subconsciente não distingue entre o que é real e o que é imaginado. Ele aceita como verdade tudo o que você repete com emoção. E é precisamente aí que reside o segredo da mudança. Quando você se vê vivendo uma nova realidade, sente como se ela já fosse sua, fala e age de acordo com essa visão. O universo não tem escolha a não ser reorganizar as circunstâncias para refletir essa nova vibração. É lei. A frequência dos seus pensamentos atrai experiências compatíveis. Lembro-me de pensar: se eu consigo segurar uma imagem na minha mente, consigo segurá-la nas minhas mãos. E foi o que aconteceu. O trabalho que parecia impossível apareceu. Oportunidades começaram a se alinhar. As pessoas certas cruzaram meu caminho. Nada disso foi coincidência. Foi consequência. Tudo começou dentro de mim. Você pode estar ouvindo isso agora e pensando: mas Bob, eu já tentei pensar positivo e nada mudou. E é aí que está a diferença. Não se trata apenas de pensar positivo, mas de se tornar o pensamento. Não basta apenas afirmar algo, você precisa sentir como se fosse real. Se você diz: eu sou próspero, mas sente escassez, o que prevalece é o sentimento. O subconsciente responde à emoção, não às palavras. É por isso que, quando comecei a transformar minha vida, minha prioridade não foi repetir frases, mas sim mudar meu estado interno, elevar minha vibração. Tudo o que você busca já existe, mas em um nível vibracional diferente. E para alcançá-lo, você precisa se tornar compatível com o que deseja. Quando entendi isso, percebi que a vida não me dava o que eu queria, mas sim o que eu era. Então comecei a trabalhar em mim mesmo, não no mundo externo. Parei de tentar mudar as circunstâncias e comecei a mudar minha consciência. E lentamente, as circunstâncias mudaram por si mesmas. Você é o centro criativo da sua realidade. Cada pensamento é uma semente. A pergunta é: o que você está plantando agora? Porque, perceba você ou não, o jardim da sua mente está sempre produzindo algo. E se você não decidir conscientemente o que quer cultivar, o acaso, ou pior, o medo fará isso por você. A diferença crucial entre aqueles que apenas sonham e aqueles que realmente realizam reside na forma como pensam. Muitas pessoas acreditam que pensar é simplesmente reagir aos acontecimentos do dia, mas eu descobri que o verdadeiro pensamento exige intenção, foco e repetição consciente. Passei incontáveis horas no Corpo de Bombeiros de Toronto, sem perceber que minha mente estava constantemente ocupada com dúvidas, medos e cenários de fracasso. E isso, silenciosamente, moldava minha realidade. Quando comecei a anotar diariamente a renda específica que eu desejava e a visualizar as condições de vida que queria para mim, algo começou a mudar. Inicialmente, parecia uma prática estranha, quase infantil. Eu anotava metas, imaginava-me alcançando-as e sentia a emoção como se elas já tivessem acontecido. Mas a repetição consistente desse hábito criou um novo padrão mental. Meu cérebro, subconscientemente, começou a buscar oportunidades que se alinhavam com o que eu já acreditava ser possível. Esse é o poder do pensamento consciente. Ele reorganiza os caminhos da sua mente e, consequentemente, as circunstâncias ao seu redor. Uma coisa que muitas pessoas não entendem é que não há mágica no resultado. Você não anota uma quantia no papel e, de repente, tem $100.000 aparecendo na sua conta bancária. Mas você cria a vibração necessária para que as oportunidades se alinhem a você. Cada pensamento repetido, cada emoção sentida, cada imagem mental que você sustenta com intensidade envia sinais ao seu subconsciente, que age como um servo obediente, buscando maneiras de materializar o que você sustenta como real em sua mente. Lembro-me de um período específico em que eu constantemente temia não ter dinheiro suficiente para pagar as contas. Era uma sensação avassaladora, quase paralisante.
Mas então decidi fazer as coisas de forma diferente. Todas as manhãs, antes mesmo da minha primeira xícara de café, eu anotava minhas metas, visualizava cada uma delas e sentia a satisfação de já as ter alcançado. Com o tempo, percebi que estava tomando decisões mais assertivas, encontrando soluções que não havia visto antes. E até pessoas começaram a me apresentar oportunidades inesperadas. O pensamento consciente havia mudado a forma como eu agia. O mais importante é entender que esse hábito funciona como um condicionamento mental. No início você sente resistência, sua mente antiga tenta puxá-lo de volta a velhos padrões. Mas quanto mais você persiste, mais forte se torna essa nova forma de pensar. O hábito de pensar com intenção cria clareza, impulsiona sua confiança e transforma a energia que você emite. As pessoas ao seu redor começam a notar essa diferença e você se torna magnético para oportunidades que se alinham com sua nova mentalidade. Outro ponto essencial é que a mente não diferencia entre imaginação intensamente sentida e realidade. É por isso que, quando comecei a me ver como um empresário de sucesso, mesmo sem capital ou experiência, meu subconsciente começou a trabalhar para transformar essa visão em fatos tangíveis. Hoje, através de estudos de neurociência, sabemos que visualizar metas com emoção ativa as mesmas regiões cerebrais que estariam engajadas se você estivesse vivenciando genuinamente essa realidade. Eu não sabia tecnicamente disso na época, mas intuitivamente estava aplicando esse princípio de uma forma prática e poderosa. E há uma questão crucial que a maioria das pessoas ignora. O pensamento consciente precisa ser constante. Pensar grande, apenas uma vez por semana, não é suficiente. É um treino diário. Toda vez que você se permite retornar a velhos padrões de dúvida, medo ou procrastinação, você enfraquece o novo hábito. Aprendi que a consistência supera a intensidade. Pequenos e deliberados momentos de pensamento, repetidos diariamente, constroem resultados maiores do que qualquer esforço esporádico e intenso. Se você observar sua própria vida, verá que os pensamentos que você repetiu inconscientemente por anos determinaram quase tudo o que lhe aconteceu até agora. Então, a pergunta que precisa ser feita é: quais pensamentos você quer sustentar de hoje em diante? Que emoções você quer alimentar todos os dias? O hábito de pensar com intenção é, sem exagero, o fundamento de qualquer sucesso duradouro. Quando internalizei isso, comecei a notar mudanças não apenas nas oportunidades financeiras, mas também em como me relacionava com as pessoas, como enfrentava desafios e como sentia satisfação na vida. Pensar com propósito criou uma clareza que eu nunca havia experimentado antes. A vida deixou de ser uma sucessão de surpresas e se tornou uma sequência de escolhas conscientes, cada uma me direcionando para o que eu realmente queria alcançar. Em sua essência, pensar conscientemente é mais do que um hábito, é um modo de vida. E toda vez que você decide adotar esse hábito, você não apenas muda seu presente, você começa a reescrever seu futuro inteiro. É um processo silencioso, mas absolutamente transformador. É assim que grandes realizadores, de empreendedores a artistas, de líderes a cientistas, alcançam níveis que a maioria considera impossíveis. Não porque tiveram sorte, mas porque treinaram suas mentes para criar resultados através de pensamentos persistentes e emocionais. Uma das maiores barreiras que a maioria das pessoas enfrenta é o medo. Medo do fracasso, medo de não ter dinheiro suficiente, medo de ser julgado ou rejeitado. Eu experimentei isso intensamente por anos. Quando criança, tinha uma autoimagem tão limitada que mal conseguia imaginar um futuro promissor para mim. E mesmo depois de começar a estudar e aplicar os princípios de Napoleon Hill, percebi que minha mente ainda tentava me sabotar com velhas dúvidas e medos. Você já sentiu isso? Já se pegou pensando: e se eu tentar e falhar? Ou não sou bom o suficiente para isso? Esses pensamentos não são apenas desconfortáveis, eles literalmente moldam sua realidade. Lembro-me de um período em que estava prestes a abrir meu primeiro negócio de limpeza. Cada decisão parecia carregar um peso imenso. Pensava em todas as contas que precisava pagar,
nos riscos, nos desafios imprevistos. Por várias noites, acordei suando, imaginando que tudo poderia dar errado. Mas então percebi que a escolha não era entre sucesso ou fracasso no mundo externo. A escolha estava em como eu lidaria com meu medo. Eu poderia deixá-lo me paralisar, ou poderia reconhecê-lo e seguir em frente de qualquer maneira. E foi exatamente isso que fiz. O que descobri é que o medo é uma força poderosa, mas maleável. Ele só tem poder sobre você se você permitir. É como um alarme interno. Ele não existe para impedi-lo de agir, mas para avisá-lo de que você está prestes a fazer algo significativo. Toda vez que você enfrenta um medo e age mesmo assim, você fortalece a autoconfiança, cria um senso de coragem e redefine sua autoimagem. Pense comigo. Quantas vezes você deixou de buscar uma oportunidade porque o medo do desconhecido falou mais alto? Quantas vezes você evitou pedir um aumento, iniciar um projeto, ou até mesmo mudar de carreira porque acreditava que não era capaz? As estatísticas mostram que mais de 70% das pessoas desistem de sonhos ou oportunidades antes mesmo de tentar, justamente por medo de falhar ou de não ter controle completo sobre a situação. E isso é trágico, porque o fracasso, quando visto corretamente, é uma das maiores fontes de aprendizado. Lembro-me de quando decidi investir todo o meu tempo e energia naquele primeiro empreendimento. Não havia garantias. Tudo indicava que eu poderia falhar, mas eu sabia que, se não enfrentasse aquele medo, permaneceria para sempre preso em empregos temporários, desprovido de propósito e crescimento. Ao escolher avançar, comecei a sentir algo surpreendente. A ansiedade diminuiu e, em seu lugar, surgiu uma clareza incrível. Cada passo que dei reforçou a crença de que era possível criar algo extraordinário. E cada pequeno sucesso se tornou combustível para o próximo. Um hábito essencial que desenvolvi e recomendo a todos é enfrentar seus medos diariamente, mesmo em pequenas doses. Pergunte a si mesmo: o que estou evitando hoje por medo? E tome uma ação mínima que desafie essa apreensão. Pode ser enviar um e-mail, fazer uma ligação, estudar um novo assunto ou simplesmente declarar seu objetivo em voz alta. O hábito de agir apesar do medo constrói uma confiança interna que nenhuma quantia de dinheiro pode comprar. Além disso, é importante reconhecer que todos têm medos. Até mesmo pessoas que parecem inatingíveis, líderes, artistas, empreendedores de sucesso, já sentiram as mesmas borboletas no estômago, a mesma pontada de insegurança. A diferença reside em como elas responderam. A ação consciente diante do medo transforma a energia que ele gera em poder criativo, em aprendizado, em progresso. Quando você começar a aplicar isso, notará que os obstáculos externos, que antes pareciam gigantescos, se tornam meros desafios menores. E mais importante, você começará a perceber um padrão repetitivo no mundo real. Pessoas que evitam seus medos permanecem no mesmo lugar, reclamando de suas circunstâncias. Pessoas que enfrentam seus medos, mesmo cautelosamente, atraem oportunidades, ganham experiência e constroem uma vida verdadeiramente plena. Então, o hábito que transforma o medo em um aliado é simples, mas poderoso. Reconheça-o, questione-o e haja de qualquer maneira. Cada passo que você dá, apesar do medo, cria uma versão mais forte de você mesmo. E quando você combina isso com o poder do pensamento consciente que discutimos antes, você não está apenas construindo coragem, mas um verdadeiro motor de transformação pessoal e financeira. O hábito de assumir total responsabilidade pela própria vida é algo que poucas pessoas realmente compreendem. Por muito tempo, olhei para os outros e pensava: se eu tivesse tido um bom mentor, ou se a economia estivesse melhor, ou se a sorte estivesse do meu lado, minha vida seria diferente. Mas a verdade é que culpar o mundo exterior ou outras pessoas é o caminho mais rápido para permanecer estagnado na mediocridade. Comecei a mudar minha realidade somente quando entendi que a única pessoa responsável pelo meu sucesso ou fracasso era eu mesmo. Lembro-me claramente quando percebi isso. Eu tinha acabado de sair do corpo de bombeiros
e estava começando meu primeiro negócio de limpeza. Cada pequeno problema parecia intransponível. Clientes atrasando pagamentos, funcionários não entregando o esperado, falhas logísticas que me tiravam o sono. No início era tentador culpar a economia, o governo ou até mesmo o clima. Mas percebi que se continuasse daquele jeito, nunca cresceria. Precisava parar de reclamar e começar a agir. Assumir responsabilidade significa olhar para cada resultado em sua vida e se perguntar: qual foi a minha parte nisso? O que eu fiz ou deixei de fazer para que isso acontecesse? Quando comecei a fazer isso, algo poderoso aconteceu. Meu foco mudou. Em vez de gastar energia reclamando, comecei a canalizar minha atenção para encontrar soluções. Todo desafio se tornou uma oportunidade de aprendizado e cada erro um degrau para construir algo maior. Algo que poucas pessoas percebem é que assumir responsabilidade também está diretamente ligado à confiança. Quanto mais você assume responsabilidade por suas ações, mais você entende que tem controle sobre sua vida. Passei anos sentindo que minhas escolhas eram insignificantes diante do mundo, mas ao abraçar meu poder, descobri que cada decisão, por menor que parecesse, moldava meu futuro. Isso é libertador, mas exige disciplina. Sei como é fácil se desviar com desculpas. Não tenho dinheiro, não tenho tempo, não conheço ninguém que possa me ajudar. Mas essas desculpas são mentiras que você conta a si mesmo. No meu caso, eu não tinha formação acadêmica formal, nem experiência de negócios, e meu capital inicial era quase zero. E, no entanto, ao assumir total responsabilidade, consegui faturar mais de $100 mil no primeiro ano do meu negócio. Não foi sorte. Foi uma consequência de foco, disciplina e a coragem de agir independentemente das circunstâncias. Outro aspecto importante é que assumir responsabilidade cria respeito, tanto interna quanto externamente. Quando você enfrenta seus desafios de frente e não culpa ninguém, as pessoas começam a confiar mais em você e você começa a confiar mais em si mesmo. Esse respeito constrói credibilidade, abre portas e atrai oportunidades que antes pareciam impossíveis. E aqui está algo que a maioria das pessoas ignora. Assumir responsabilidade não significa carregar o mundo sozinho. Significa reconhecer seu papel, aprender a delegar corretamente, buscar mentores e aplicar o conhecimento de forma consciente. Comecei consultando pessoas mais experientes, estudando livros, adaptando estratégias. Mas tudo começou com a decisão interna de que meu sucesso dependia unicamente da minha capacidade de agir. Assumir responsabilidade também é um hábito que combate o medo. Quando você sabe que todo o resultado depende de você, o medo do fracasso se transforma em combustível. Cada obstáculo deixa de ser um inimigo e se torna uma lição prática sobre como melhorar, ajustar e persistir. É nesse ponto que a ação consciente se torna o motor do progresso contínuo. Se você observar sua vida, verá que a maioria das pessoas tende a culpar os outros ou as circunstâncias por quase tudo. Elas esperam que a solução venha de fora, quando na realidade a verdadeira mudança começa de dentro. Ao assumir total responsabilidade, você não apenas ganha controle sobre seu destino, mas também desenvolve resiliência, foco e a capacidade de transformar qualquer situação em uma oportunidade. O hábito de assumir responsabilidade é, portanto, um divisor de águas. É o ponto em que você deixa de ser um espectador e se torna o protagonista da sua própria vida. Toda decisão, toda ação, todo pensamento deliberado se torna uma ferramenta para a criação consciente. E é assim que você constrói não apenas riqueza, mas uma vida de significado, propósito e verdadeira realização. Uma das descobertas mais importantes que fiz foi que a ação consistente é o verdadeiro catalisador para qualquer transformação. Passei anos estudando pessoas de sucesso e percebi um padrão claro. Elas não eram necessariamente mais inteligentes ou talentosas, mas agiam consistentemente em suas ideias e metas. Eu tive que aprender isso da maneira mais difícil. Lembro-me de quando comecei meu negócio de limpeza. Ter uma visão clara e um plano era apenas o começo. Se eu não tivesse agido todos os dias,
Mesmo quando não sentia vontade, nada teria acontecido. Ação consciente significa decidir, sem hesitação, que você fará algo todos os dias para se aproximar da vida que deseja. E não estou falando de ações grandes e esporádicas, mas de passos diários, mesmo que pequenos, que se acumulam com um efeito composto. Pense em enviar um e-mail a um cliente, fazer um telefonema, estudar um novo método, organizar sua agenda. São essas ações repetidas que constroem resultados concretos. Quantas vezes você esperou que algo acontecesse sem agir? A maioria das pessoas está presa neste ciclo de espera, imaginando que as oportunidades surgirão por si mesmas. Um ponto fundamental que quero compartilhar é que a ação também gera clareza. Muitas pessoas têm medo de agir porque não têm todas as respostas ou acreditam que precisam de condições perfeitas. Eu passei por isso quando decidi investir na minha primeira empresa. Eu não sabia se teria clientes suficientes, se conseguiria pagar os funcionários ou mesmo se conseguiria manter o negócio funcionando por um mês. Mas eu comecei. E a cada passo, cada ação me dava mais informações, mais confiança e mais controle sobre a situação. É como acender uma lâmpada em um corredor escuro. Você só consegue ver o próximo passo, mas sua visão se expande à medida que avança. E aqui está algo que transforma completamente os resultados. A ação precisa ser combinada com a intenção. Não basta apenas fazer por fazer. Cada passo precisa estar alinhado com a visão que você tem em sua mente. Eu escrevia minhas metas todos os dias, as visualizava e, em seguida, agia deliberadamente para que cada tarefa se conectasse a essa imagem. Isso multiplicou o impacto de cada ação e acelerou os resultados. Agora, se você está sentindo que isso parece bom demais para ser verdade, deixe-me ser direto. Muitas pessoas não agem porque têm medo de falhar ou de se expor. Eu sei como é essa sensação. Quando comecei a ligar para clientes em potencial, meu coração disparava. Eu temia ouvir não centenas de vezes, mas a ação repetida quebrou o ciclo do medo. Cada ligação, cada tentativa, me fortaleceu e abriu portas que eu jamais poderia ter imaginado. E é exatamente aqui que quero pedir algo importante. Se você está assistindo a este vídeo e sente que está obtendo valor, inscreva-se no canal e clique em curtir agora. Por quê? Porque isso também é uma forma de ação. Pequenas decisões consistentes, repetidas diariamente, constroem não apenas seu crescimento pessoal, mas também sua disciplina para aplicar tudo o que estamos discutindo. Ação gera movimento, e movimento gera resultados tangíveis. Também quero que você veja algo que muitas pessoas ignoram. A ciência prova que comportamentos repetidos moldam o cérebro. Toda ação consciente fortalece as conexões neurais, cria novos padrões mentais e aumenta a confiança em sua capacidade de alcançar objetivos. Em outras palavras, quando você age todos os dias, não está apenas mudando suas circunstâncias externas, você está reprogramando seu próprio cérebro para o sucesso. Considere o seguinte desafio. Por 7 dias, comprometa-se a tomar pelo menos uma ação diária diretamente conectada a um objetivo que deseja alcançar. O tamanho não importa, mas a consistência sim. Observe como sua energia, foco e confiança começam a crescer. E se você fizer isso corretamente, verá como a inércia da vida começa a se dissolver e as oportunidades começam a surgir quase naturalmente. A ação deliberada é, portanto, o hábito que separa aqueles que sonham daqueles que realmente realizam. A cada passo que você dá, você não apenas avança na vida, mas também fortalece sua mente, transforma sua realidade e cria impulso para alcançar resultados que antes pareciam impossíveis. É um ciclo virtuoso. Pense claramente, haja com propósito e repita diariamente. É assim que a vida começa a responder ao que você realmente deseja. Algo que percebi ao longo da minha jornada é que a disciplina pessoal é o pilar que sustenta todos os outros hábitos que discutimos até agora. Sem disciplina, o pensamento consciente, o enfrentamento do medo e a ação deliberada podem facilmente se perder no caos da vida diária.
Eu senti isso na pele. Durante os primeiros meses do meu negócio de limpeza, havia dias em que o esgotamento físico e emocional quase me fez desistir. Mas foi a disciplina, aquela força silenciosa para continuar mesmo quando você não se sente motivado, que manteve meu foco e consistência. Disciplina não significa rigidez ou sofrimento, significa fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não tem vontade e mesmo quando surgem distrações. Pense nas estatísticas. A grande maioria das pessoas desiste de seus objetivos em questão de semanas, muitas vezes devido à falta de disciplina diária e não à falta de talento ou oportunidade. Tive que aprender que toda ação, por menor que fosse, precisava ser executada regularmente. É como regar uma planta. Se você esquece por um dia, nada acontece. Se esquece por uma semana, o progresso é comprometido. Mas se você faz isso todos os dias, a transformação é inevitável. Lembro-me de uma época em que precisei desenvolver uma disciplina extrema. Eu estava lidando com múltiplos clientes, funcionários e ainda estudando métodos de vendas e administração. A tentação de adiar tarefas importantes era imensa, mas percebi que cada vez que eu escolhia procrastinar, isso me custava não apenas dinheiro, mas também oportunidades de crescimento. Então, comecei a definir horários fixos para tarefas cruciais, a criar listas diárias e a me comprometer a segui-las sem exceção. Esse hábito de disciplina estruturada começou a gerar resultados quase de imediato. Além disso, a disciplina cria um efeito dominó em outros aspectos da vida. Quando você mantém hábitos consistentes, seu corpo, mente e emoções começam a se alinhar. Estudos mostram que indivíduos com alta autodisciplina apresentam maiores níveis de bem-estar, menos estresse e uma capacidade superior de alcançar metas financeiras e profissionais. Eu não tinha acesso a esses estudos na época, mas sentia intuitivamente que disciplinar minha mente e minhas ações criava liberdade e não restrição. Um exemplo claro. Por meses eu acordava cedo todos os dias, independentemente de como me sentia, para revisar minhas metas, planejar minhas ações e estudar novos métodos. No início, parecia um esforço enorme. Meu corpo e minha mente resistiam, mas aos poucos isso se tornou automático. A disciplina criou espaço para a criatividade, clareza e confiança que eu jamais teria se esperasse sentir-me motivado a cada manhã. E aqui está o ponto crucial. Disciplina é diferente de força de vontade momentânea. A força de vontade é limitada, oscila com o humor e se esgota rapidamente. A disciplina, por outro lado, é um hábito consolidado, um padrão mental que age mesmo quando a motivação desaparece. Portanto, o verdadeiro segredo não é depender de ter vontade de agir, é treinar sua mente e seu corpo para agirem independentemente do seu estado emocional. Você já reparou como pessoas de sucesso mantêm a consistência mesmo diante da adversidade? Elon Musk, Oprah Winfrey, Warren Buffett. Todos eles exemplificam uma disciplina pessoal intensa. Eles não esperam sentir-se motivados para trabalhar. Eles estruturam rotinas, definem hábitos e se comprometem a segui-los. E é isso que gera resultados extraordinários. Por fim, quero que você enxergue a disciplina como um hábito que constrói liberdade. Quanto mais disciplinado você se torna, menos depende de circunstâncias externas, emoções passageiras ou sorte. Você cria uma estrutura que garante que cada pensamento, cada ação, cada decisão esteja alinhada com seus objetivos mais importantes. É por meio da disciplina que os sonhos deixam de ser abstrações e começam a se transformar em realidade concreta. E se você quiser tentar, eu proponho um desafio simples. Por 30 dias, escolha uma única ação que te aproxime de uma meta importante e faça-a todos os dias, sem exceção. Observe não apenas o progresso externo, mas também como sua mente se fortalece, seu foco aumenta e sua capacidade de alcançar metas se torna quase automática. É assim que a disciplina se transforma no motor invisível que move sua vida em direção ao que você realmente deseja. Um dos hábitos que mais impactam o sucesso de qualquer pessoa é a prática consciente da visualização e do foco em resultados positivos.
Aprendi isso muito cedo, depois de ler Pense e Enriqueça e observar como as pessoas que conseguiam transformar sonhos em realidade tinham algo em comum: uma clareza mental quase obsessiva sobre o que queriam e a capacidade de visualizar esse resultado diariamente. Eu mesmo, no início da minha jornada, passava horas imaginando meus clientes satisfeitos, meu negócio crescendo e, o mais importante, a sensação de independência financeira. Não se trata apenas de sonhar. Trata-se de criar imagens mentais detalhadas, sentir as emoções associadas a essas conquistas e acreditar inabalavelmente que é possível. Lembro-me de quando comecei a registrar minhas metas em um caderno. Anotava cada detalhe: o valor que queria ganhar, o tipo de clientes que desejava atender, como seria a organização do meu dia a dia. Então, diariamente, eu revisava essas metas, fechava os olhos e me via vivenciando cada uma delas. A sensação era tão real que muitas vezes parecia que eu já estava vivendo o futuro antes mesmo que ele acontecesse. E não é por acaso que estudos psicológicos modernos comprovam que a visualização ativa fortalece as conexões neurais relacionadas à execução de tarefas. Ou seja, quando você visualiza com clareza, seu cérebro começa a treinar os caminhos necessários para que aquela realidade se manifeste. É como ensaiar antes de uma grande apresentação. Quanto mais você pratica mentalmente, mais preparado está para agir no mundo real. Um exemplo notável de visualização bem-sucedida vem de Michael Phelps, o nadador olímpico que conquistou 17 medalhas de ouro. Ele relatou que visualizava cada braçada, cada movimento e cada oponente antes mesmo de entrar na piscina. Essa prática de foco mental o preparou para agir com precisão e confiança, mesmo sob pressão. Em nossas vidas não é diferente. Quando você visualiza o que deseja em detalhes, está criando um roteiro interno que guia suas ações e decisões quase automaticamente. Eu mesmo experimentei isso de forma muito concreta em meu primeiro negócio. Antes de qualquer venda, eu imaginava o cliente satisfeito, o dinheiro entrando e a sensação de realização que isso traria. Frequentemente, essa visualização me dava a coragem de fazer ligações que me causavam ansiedade, de tomar decisões arriscadas ou de apresentar ideias a pessoas que eu considerava intocáveis. A prática diária de visualizar resultados positivos transformou minha coragem, minha confiança e minha capacidade de ação. E aqui está um detalhe que poucas pessoas percebem: a visualização sem ação é inútil. É preciso combinar o poder da mente com passos concretos. Mas quando a visualização é utilizada como um hábito diário, ela aumenta drasticamente a eficácia de suas ações. Você começa a identificar oportunidades que passariam despercebidas, a se comunicar com mais clareza e a tomar decisões alinhadas com seu objetivo. É quase como se a vida começasse a conspirar a seu favor, porque sua mente já está sintonizada na frequência do sucesso. Para que isso funcione de verdade, você precisa criar um ritual diário. Podem ser de 5 a 10 minutos pela manhã ou à noite, sem interrupções, focando inteiramente no resultado desejado. Sinta a emoção de já ter alcançado, veja os detalhes, ouça os sons, perceba os cheiros, imagine a reação das pessoas ao seu redor. Quanto mais vívida a experiência, mais poderosa ela se torna. O poder da visualização é, portanto, um hábito transformador. Ele treina sua mente para o sucesso, aumenta sua coragem e disciplina e direciona suas ações para o que realmente importa. Experimente agora. Escolha uma meta concreta, visualize-a todos os dias por uma semana e observe as pequenas coincidências, oportunidades e insights que começarão a surgir em sua vida. É assim que você passa do pensamento ao resultado, do desejo à realidade concreta. Um dos erros mais comuns que vejo as pessoas cometerem ao longo da vida é a incapacidade de gerenciar pensamentos negativos e medos paralisantes. Eu mesmo já estive nesse ponto. Durante minha adolescência e início da vida adulta, minha autoimagem era extremamente baixa. Achava que não era capaz de realizar nada grandioso. A maioria das pessoas, ao se deparar com desafios, reage como eu reagi naquela época.
sentindo-se vítima das circunstâncias, deixando o medo ditar suas decisões, adiando sonhos e oportunidades. Um exemplo claro de como isso pode arruinar vidas vem de pessoas famosas que, apesar do talento ou das oportunidades, permitiram que dúvidas e pensamentos negativos as consumissem. Muitas carreiras promissoras foram desperdiçadas porque o medo do fracasso ou a procrastinação as impediram de agir. Vi isso acontecer com colegas que tinham ideias brilhantes, mas nunca ousaram colocá-las em prática. Eles tinham o potencial de criar negócios, mudar suas famílias e impactar comunidades inteiras, mas a falta de autocontrole mental e a aceitação do medo como guia os mantiveram estagnados. O que diferencia aqueles que prosperam daqueles que fracassam é a capacidade de reconhecer pensamentos autodestrutivos e substituí-los por pensamentos de poder e oportunidade. Lembro-me de quando iniciei meu negócio de limpeza. A cada ligação para um cliente em potencial, surgiam dúvidas. Será que vão aceitar meu serviço? E se eu perder este contrato importante? Inicialmente, esses pensamentos me paralisavam, mas percebi que precisava treinar minha mente para substituí-los por afirmações de confiança. Eu posso resolver os problemas deste cliente e entregar valor real. E é aí que entra o poder da repetição. A mente humana responde a padrões. Se você permite que pensamentos negativos dominem, eles criam padrões de fracasso. Mas se você substitui conscientemente cada pensamento destrutivo por uma alternativa positiva e direcionada, você começa a reprogramar sua mente. Este é um dos princípios que transformaram minha vida. A disciplina de monitorar meus pensamentos e de direcioná-los consistentemente para resultados construtivos. Outro ponto crítico é entender que emoções negativas não eliminam problemas. Elas apenas criam obstáculos extras. Quando você reage com medo, raiva ou ansiedade, suas decisões são baseadas no impulso, não na lógica ou na estratégia. Aprendi isso da maneira mais difícil. Nos meses iniciais do meu negócio, cada problema parecia uma catástrofe. Mas quando comecei a manter a calma, analisar e agir com clareza, consegui transformar situações aparentemente ruins em oportunidades de crescimento. A ciência também apoia isso. Pesquisas em neurociência e psicologia revelam que focar em pensamentos positivos não ignora a realidade, mas sim fortalece a resiliência e a capacidade de encontrar soluções. Indivíduos que mantêm uma mentalidade construtiva têm mais chances de alcançar metas financeiras, cultivar relacionamentos saudáveis e sustentar o bem-estar emocional. Portanto, dominar seus pensamentos é um hábito que literalmente separa o sucesso do fracasso. É a capacidade de perceber quando o medo ou a dúvida surgem e, então, escolher conscientemente um caminho de ação construtiva. Experimente observar sua mente por uma semana. Anote pensamentos negativos recorrentes e substitua cada um por uma afirmação positiva ou um plano de ação concreto. Essa prática diária pode transformar sua mentalidade, abrir portas e literalmente criar oportunidades que você nunca imaginou que existissem. Lembre-se, o sucesso não é determinado pela ausência de problemas, mas pela sua capacidade de manter a mente estável, positiva e focada na ação, mesmo diante do medo ou da incerteza. É assim que você constrói uma vida de resultados consistentes e duradouros. Uma lição que aprendi com absoluta clareza é que a qualidade das pessoas com quem você se cerca determina diretamente os resultados que alcança. Quando comecei minha jornada, não tinha ninguém ao meu redor que possuísse ambição ou uma visão de crescimento. Meus colegas no Corpo de Bombeiros frequentemente zombavam da ideia de iniciar um negócio ou de ganhar mais do que o valor padrão. Por um tempo, deixei que isso me afetasse, mas logo percebi que se eu quisesse crescer, precisava mudar meu ambiente social e profissional. O hábito de escolher cuidadosamente suas companhias é extremamente poderoso. Pessoas pessimistas, que reclamam constantemente ou não acreditam no sucesso, drenam sua energia e limitam sua visão. Decidi procurar indivíduos que pensassem grande, que lessem, estudassem e buscassem oportunidades de crescimento. Isso incluía mentores, empreendedores
e até mesmo livros e programas de desenvolvimento pessoal que me inspiravam. Cada contato positivo atuava como combustível, impulsionando minha confiança, motivação e perspectiva de vida. Lembro-me vividamente de um período em que minhas ideias de negócio pareciam impossíveis de executar. Sentia medo, dúvida e frustração. Mas quando comecei a me encontrar com pessoas que já haviam alcançado sucesso financeiro e pessoal, algo mudou. Suas experiências, histórias e orientações me fizeram perceber que os obstáculos eram temporários e que um caminho claro existia se eu mantivesse disciplina e ação consistente. Essa influência foi tão decisiva que transformou completamente minha mentalidade em relação a dinheiro, oportunidades e até mesmo minhas próprias capacidades. E não se trata apenas de ter amigos ou colegas positivos, trata-se de criar uma rede de referência constante de aprendizado, apoio e encorajamento. Estudos científicos mostram que nosso comportamento e hábitos são fortemente moldados pelas pessoas com quem interagimos regularmente. Se você passa mais tempo com indivíduos que desistem facilmente, suas chances de desistir aumentam significativamente. Mas se você se cerca de pessoas que acreditam em crescimento, inovação e consistência, sua própria mente começa a absorver esses padrões. Também aprendi que escolher suas companhias deve ser feito deliberada e continuamente. Não basta mudar de amigos ou parceiros de trabalho uma vez. É um processo ativo. Avalie constantemente quem realmente agrega valor à sua vida e quem te mantém estagnado. No meu caso, essa mudança no meu círculo social me proporcionou insights, contatos de negócios e motivação que teriam sido impossíveis de alcançar sozinho. Para aplicar isso hoje, proponho algo prático. Analise sua rede de contatos. Identifique pessoas que elevam sua energia, desafiam você a pensar grande e incentivam a ação. E procure passar mais tempo com elas. Ao mesmo tempo, reduza a influência daqueles que constantemente criticam, reclamam ou desmotivam. Esse simples hábito pode acelerar seu progresso extraordinariamente, muitas vezes mais rápido do que qualquer esforço isolado de estudo ou trabalho. O hábito de escolher suas companhias não apenas influencia seus resultados imediatos, mas molda sua identidade, seus pensamentos e sua visão para o futuro. Ele cria um ambiente mental e emocional onde o sucesso não é apenas possível, mas inevitável. E quando você internaliza isso, percebe que cada decisão, cada ação e cada objetivo se torna mais fácil de executar, porque você é apoiado por uma rede que vibra na mesma frequência de crescimento e excelência. Uma verdade que percebi é que o conhecimento por si só nunca será suficiente sem aplicação prática. Durante os anos iniciais do meu negócio, li livros, participei de palestras e assisti a seminários sobre sucesso, riqueza e desenvolvimento pessoal. Eu sabia muito teoricamente, mas a verdadeira transformação só começou quando comecei a aplicar consistentemente cada conceito. Esse hábito de colocar o conhecimento em ação é o que separa sonhadores de realizadores. Um exemplo pessoal me afetou profundamente. Depois de ler Pense e Enriqueça, entendi a importância de formular metas claras, mas por meses continuei hesitando em agir. Eu tinha medo de falhar, medo de incomodar clientes, medo de parecer inexperiente. Até que um dia decidi aplicar o princípio da ação imediata. Entrei em contato com 5 clientes potenciais de limpeza. Fiz propostas e, mesmo com o coração acelerado, fechei meu primeiro grande contrato. Foi naquele momento que percebi que conhecimento sem ação é inútil e que cada passo, por menor que seja, cria resultados tangíveis. A ciência confirma isso. Pesquisas em psicologia comportamental indicam que a prática deliberada e contínua é o que realmente consolida habilidades e transforma conhecimento em competência. Pessoas que apenas absorvem informações sem aplicá-las tendem a estagnar, enquanto aquelas que experimentam, ajustam e repetem melhoram significativamente seu desempenho e resultados. E aqui está a grande lição. Aplicar o conhecimento exige coragem, disciplina e paciência. Não é incomum eu ver pessoas inteligentes e capazes
cheias de ideias brilhantes, mas que permanecem em um ciclo de leitura, estudo e planejamento, sem nunca colocar a mão na massa. Eu mesmo costumava ser assim. O medo de errar e a necessidade de perfeição me paralisaram por meses, até que decidi agir mesmo que imperfeitamente. O resultado? Aprendi mais em 6 meses de prática intensa do que em anos de teoria. Para tornar esse hábito eficaz, você precisa criar um sistema. Identifique um conceito ou técnica, estabeleça como você o aplicará e defina um período de ação diária ou semanal. Registre seus resultados, reflita sobre os ajustes necessários e continue avançando. Usei cadernos anotando cada ligação, cada proposta e cada feedback, revisando constantemente o que funcionava e o que precisava de melhoria. Esse hábito não apenas aumentou minha eficácia, mas também fortaleceu minha confiança e capacidade de tomada de decisão. É importante também perceber que a aplicação prática gera aprendizado emocional. Cada tentativa, cada erro e cada pequeno sucesso ensina mais sobre você mesmo, suas limitações, seus talentos e sua resiliência do que qualquer livro jamais poderia. Aprendi a lidar com rejeição, pressão e frustração de uma forma que os estudos teóricos nunca teriam me preparado. Portanto, o hábito de transformar conhecimento em ação diária é essencial. Ele cria um ciclo virtuoso. Quanto mais você aplica, mais aprende. Quanto mais aprende, mais confiança ganha. Quanto mais confiança, mais ousado se torna para aplicar ainda mais. Se você quer resultados concretos, comece agora. Escolha uma ideia ou técnica que aprendeu recentemente e aplique-a hoje, mesmo que imperfeitamente. Observe os efeitos, ajuste e continue. Este é o motor que transforma a intenção em realização e pensamento em riqueza tangível. O último hábito que quero compartilhar é o poder da consistência e disciplina em todos os aspectos da vida. Aprendi da maneira mais difícil que talento e boas ideias não são suficientes. Sem ação contínua e hábitos sólidos, qualquer oportunidade é perdida. Quando iniciei meu primeiro negócio, havia dias em que parecia impossível continuar. Clientes não respondiam. Problemas surgiam e o desânimo tentava me paralisar. Mas foi precisamente nesses dias que a disciplina se tornou minha maior aliada. Mantive minha rotina, segui meus métodos e continuei aplicando o que sabia, mesmo sem resultados imediatos. Lembro-me de uma semana específica em que consegui fechar contratos suficientes para exceder a marca de $100 mil no primeiro ano do meu negócio. Não foi sorte. Foi uma consequência direta de me manter firme dia após dia, ligando para clientes, entregando serviços impecáveis e revisando constantemente minhas estratégias. A ciência também mostra que a consistência é fundamental. Pesquisas sobre hábitos indicam que ações repetidas formam padrões neurais que tornam comportamentos positivos automáticos, enquanto a irregularidade mantém a mente e o corpo em conflito, levando à estagnação. Um exemplo de alguém que aplicou a disciplina de forma extraordinária é Elon Musk. A intensidade com que ele mantém o foco em seus objetivos e trabalha sistematicamente para alcançá-los é o que permite que empresas como a SpaceX e a Tesla transformem sonhos em realidade. Isso mostra que resultados extraordinários não acontecem por acaso, mas são resultado de prática consistente, muitas vezes exaustiva, alinhada a um objetivo claro. Para mim, cultivar a consistência significava levantar cedo, revisar meus objetivos, agir mesmo quando a motivação estava baixa e perseverar diante dos desafios. Cada pequena ação, repetida diariamente, se acumulava, construindo um impulso que eventualmente se tornava impossível de ignorar. E quanto mais você pratica a disciplina, mais simples se torna navegar pelos obstáculos, pois você cultiva resiliência, paciência e autoconfiança. Aqui está um desafio prático para você. Selecione uma atividade que impacte diretamente sua vida ou carreira. Pode ser leitura diária, exercícios de visualização, conexão com clientes ou aprender algo novo. E comprometa-se a praticá-la todos os dias, na mesma hora, por 30 dias consecutivos.
Observe como a disciplina cria impulso, aumenta sua confiança e produz resultados que antes pareciam fora do seu alcance. O poder da consistência não se trata apenas de resultados imediatos. Trata-se de fomentar uma mentalidade vencedora, reforçar hábitos positivos e estabelecer um padrão de ação que, em última análise, molda sua vida inteira. Posso afirmar com segurança que aqueles que abraçam a disciplina diária e mantêm a consistência estão, sem dúvida, pavimentando um caminho robusto para o sucesso financeiro, emocional e pessoal. E isso é algo que nenhuma quantidade de teoria, sorte ou oportunidade isolada poderia realmente substituir. Agora que você descobriu esses hábitos poderosos, tire um momento para refletir sobre quais você já incorpora e quais ainda precisa integrar à sua rotina diária. Lembre-se, a verdadeira transformação acontece quando você aplica consistentemente o que aprendeu, com intenção clara e disciplina inabalável. Se você conhece alguém que está lutando para alcançar seus objetivos ou que poderia se beneficiar desses aprendizados, por favor, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Às vezes, uma simples recomendação pode ser o empurrão exato de que alguém precisa para transformar a vida. Obrigado por dedicar seu tempo a este aprendizado. Espero te ver no próximo vídeo.